Olá, gente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pri. E esse episódio de hoje, super especial, né, da nossa terça-feira, que é sagrada. Eu tenho a honra de trazer para conversar aqui com a gente, bater um papo muito gostoso, uma referência para mim, uma pessoa que, assim, eu sou muito fã e agora também tenho a honra de chamar de amiga, que é a Andréia. Oi, amiga! Tá vendo? Eu falei assim, vou Gente, lá, porque é um papo de amiga. é, E aí todo mundo fica querendo saber o que que a gente conversa nos nossos papos de nos nossos papos amiga. de amiga, então a gente vai conversar. E como a gente não tem tempo, então a gente foi o seguinte, a Andréia, ela mora em São Paulo, e aí ela veio pra cá e a gente, vamos conversar? Vamos, mas vamos conversar já gravar, que a gente aproveita tudo e já mata dois coelhos na cajadada só, e aí a gente vai conversar aqui, vai ser um papo bem gostoso. E o papo de hoje, né, do nosso Pod Pri, que é muito interessante, é a vida fora das redes sociais, né? Fora do que a gente mostra, né? A vida que é o buraco que é muito mais embaixo. E a gente vai falar de muitas questões assim que são importantes para nosso desenvolvimento e sucesso pessoal, que ele vem antes do sucesso profissional, né? Vamos falar de base, nós vamos falar de relacionamento, que ela é referência nisso, né? Ela fala muito sobre isso. Então, vocês fiquem aí, que vocês vão aproveitar muito, vocês vão ter, eu tenho certeza, vocês vão ter muitos insights e muitas questões que vocês vão levar para a vida com esse podcast de hoje, certo? Então, vamos lá, né, amiga? Vamos começar. Muita gente, né, já te conhece, você é daqui de Montes Claros, né? A maioria das pessoas são daqui de Montes Claros, mas tem pessoas também que, como você está fora, que não sabem, às vezes sabem, a Andréia é aquela da Rinodê, é aquela dos livros e tal, mas quem é a Andréia, né? Eu acho que é muito legal a gente falar um pouco, porque essa história é muito bonita, e você discorrer aí como que, né, que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né, de onde você veio, como são suas raízes, como foi sua trajetória e quem é a Andréia? Falar com as Olha pessoas. só, primeiro a alegria estar aqui, né? Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente e lembrar que é um papo de pessoas reais, cheia de falhas. Se a gente está falando de bastidor, né? Muitas vezes a gente só mostra os nossos acertos, as nossas vitórias, mas somos pessoas extremamente reais, com os nossos tropeços aí no dia a dia. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje também, né, Nós vamos amiga? falar sobre isso, sobre vida real. Sou daqui de Montes Claros, meus pais são daqui. Minha mãe é de Santa Rosa de Lima e meu pai é daqui de Montes Claros. Santa Rosa é em pra Lontra? Ai, amiga, não faz pergunta difícil pra mim, não. Eu acho que é em pra Lontra. É caminho de Lontra? De Mirabel? Ah, é pra Lontra. Isso. Eu passo por lá. Eu passo por lá toda quinta-feira. É lá. Meu casamento no civil foi lá em Santa Rosa. Sério? Foi lá. Eu tinha esquecido de marcar. Aí o lugar que eu achei, assim, ó, que tinha vaga de última hora foi lá. Foi na capital. Foi. Tá vendo? As coisas que ninguém sabe, né? Tinha que organizar tudo. Aí quando me perguntaram, o pastor, né, tava fazendo aquele acompanhamento, e que dia que é o casamento civil? Então. Você esqueceu. Aí na hora ele falou, não, tem que casar antes do civil. E aí que eu fui Mas correr você não atrás. tinha cerimonialista, não? Se eu não tinha feito... Não, moça, não tinha, eu só... Não sei do que deu na época, não, mas no final deu tudo certo. Que bom. Foi Já tem uma testemunha na rua. Valorizar pra as me ajudar. raízes. E foi lá. E nossa história foi construída aqui. Minha família é toda daqui, né? Nasci aqui, fui criada aqui, fiz faculdade aqui. A gente teve sucesso aqui. E é uma alegria, sabe? Sempre que eu lanço um livro, eu faço algo desse estilo, eu volto pra cá, eu faço lançamento aqui, porque para mim é uma forma de honrar, sabe? De onde eu vim, de lembrar de onde eu sou, porque foi aqui que todas as coisas aconteceram. Eu tenho muito orgulho disso. Eu amo que os meus filhos sabem de onde eu vim. Eu ando com Linda, por exemplo, essa semana eu andei com ela e falei, olha, aqui que mamãe estudou, foi aqui que mamãe nasceu, foi aqui que mamãe conheceu o papai. E eu acredito que isso é importante, a gente precisa sempre lembrar de onde foram os nossos primeiros passos, sabe? Honrar isso, de muita gratidão. E foi aqui, como eu falei, né, que eu conheci Felipe na escola, no Prisma. E ele fazia cursinho lá,
fazia terceiro ano em outra escola e fazia cursinho lá, e eu estudava lá, fazia cursinho. Dois, né, muito jovens, 17 anos, a gente começou a namorar com 18, tinha acabado de completar ali 18, e a gente se encontrou. Naquela época, pareciam perfis até um pouco diferentes, mas a gente estava buscando as mesmas coisas. Eu tinha muita vontade de ter uma realidade diferente da dos meus pais. Sempre muito grata por tudo que eles construíram, porque eu sabia que o que eu tinha deles era tudo de melhor que eles podiam me dar. Sim, com certeza. Mas ainda naquela, assim, eu tive condições diferentes. Eles me permitiram estudar em boas escolas. Eu falei, então meu resultado precisa ser diferente, Sim. porque eles me deram algo diferente. Então você já teve acesso a outra realidade, né? Você já conheceu outra realidade que eles não conheceram. Outra, minha mãe não pode ter isso. E também eu tinha aquele desejo assim, de honrar o esforço deles, porque durante muito tempo, os meus pais, eles deixaram de ter férias para pagar a escola. Eu lembro que meu pai juntava assim, no final do ano, ele pegava o dinheiro do 13º, de férias, e juntava ali mais um pouco, ia lá e pagava a escola do ano, sabe? E aí, durante todo o ano, a gente vivia limitado. E você pensa, quantos anos que a gente estuda, né? E foram todos esses anos sem férias. E eu sou muito grata a eles por isso, sabe? Porque eles investiram mesmo, sem nunca falar assim, olha o que eu fiz por você. Olha, você me deve isso. Nunca falaram. Sim. Mas eu falava assim, nossa, eu preciso virar. Eu preciso ser algo além. Para honrar esse esforço. E eu falo que eu tinha muita vontade. Você é mais velha? Eu sou a mais nova. Mais nova? Sou eu. Tenho 34 anos. Tem Maria Luísa, do meio, que tem 37. E depois tem Anne, que tem 40 anos. E aí a gente ficou ali, né, naquela... Eu tinha muita vontade de virar, mas eu tinha só muito mais força de trabalho. Então, não era aquele trabalho que a gente pode falar assim, um trabalho inteligente, era um trabalho de força. Eu era um trator, assim, o que precisasse fazer, eu fazia. Eu falo que meu primeiro trabalho foi escolher brinquedos para minha mãe vender. Minha mãe era esperta, minha mãe tinha loja, e ela falava assim, quem melhor do que criança para saber o que criança gosta? E aí ela me levava com ela em um lugar para comprar os brinquedos. Ela falava, o que criança gosta? E aí... Ela tinha loja de quê? Ela tinha loja de brinquedo e roupa, no bairro. A gente, nessa época, morava no Eldorado. E aí, foi assim que eu comecei. Depois, a minha mãe sempre me deu ali tudo que tinha, assim, do básico, de tudo. Nunca tive uma realidade que me faltou nada, não. Mas não tinha nada além. Além, igual. Isso. E aí, eu lembro que ali... Quando eu estava lá na terceira, quarta série, que hoje é quarto, quinto ano, né? Eu falava assim, mãe, mas eu quero mais esse brinquedo, por exemplo. Às vezes ela me dava um no dia, né, no meu aniversário. Eu falava, mãe, por que eu não posso ter mais esse aqui? Loja de brinquedo, né? Ela falava assim, não, se você quiser além daquilo que eu te dei, você tem que conquistar isso. E aí minha mãe começou a me ensinar a vender. E eu falo que foi um dos maiores presentes que a minha mãe me deu na vida, foi ensinar vendas, porque a gente usa vendas para tudo. Para tudo, com certeza. E aí ela viajava para o Paraguai, na época, para trazer brinquedo. E aí ela falou assim, eu vou te dar... Você empreendedora de casa, né? Aí ela falou assim, eu trouxe isso aqui, se você quiser, você pode levar para a escola para vender. Foi tanto, você tem que me pagar, você vai ficar com lucro. Mas você também tem... Aí me ensinou tudo, você tem que ter o dinheiro para me pagar, você tem que ter o dinheiro para comprar mais, para você vender. E isso, olha só, eu tava no quarto, quinto ano, se fosse na realidade de hoje, né? Aí ela trazia aquelas réguas que tinha aguinha dentro. Isso, aqueles estojos. Não sei quem já teve aqueles estojos que abria assim, que tinha um tanto de giz de cera, hidrocor, negócio de pintar. E aí ela falava, leva para a escola e vende. E aí eu levava para a escola e vendia para os meus colegas, vendia para as professoras. Foi assim que eu comecei a vender. Depois disso, com 12 anos, eu comecei a pegar brincos para vender. Quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a vender brigadeiro na escola. Gente, eu vendia tanto brigadeiro, que a cantina falou que a diretoria para me proibir de vender, porque eu estava atrapalhando as vendas. E você fazia os brigadeiros? Eu comprava, vou dar o segredo aí, ó, gente. Eu comprava aquelas latas do Fiesta, da Nestlé, e ela muito boa. Enrolava e vendia, então já era pronto. Meu trabalho era enrolar, né? E vendia, mas assim, chegou o ponto de eu vender 100 brigadeiros no dia. Muita coisa. Nossa Senhora, e aí, um negócio de brigadeiro, comer.
Aí, nossa, olha o empreendedorismo, né? Na hora que eu vi que eu não estava dando conta, eu arrumei uma sócia e falei assim, eu vou ficar em um andar e você fica no outro. E aí depois eu arrumei uma menina para vender no cursinho, porque a gente não tinha acesso ao cursinho. Que legal! Aí a gente já foi fazendo as franquias, sabe? Escalando o negócio de brigadeiro. E aí começou a incomodar demais e me proibiu. Eu falei minha empresa de brigadeiro, foi a primeira empresa que eu fiz também vendendo brigadeiro também, mas eu quebrei. A minha, me forçaram a fechar as portas. A minha eu quebrei, foi a primeira empresa que eu quebrei, foi de brigadeiro. Aí... Eu não fazia conta porque eu morava, como eu morava no Santos Reis, né? Lá na Maiada, eu estava no Unimontes. Então, eu tinha os contatos de a menina que fazia. Eu também não colocava a mão na massa também não, eu já pegava pronto igual você. Só que aí eu arrumei uma menina que fazia e vendia muito barato. Eu falei, gente, essa menina vendia... Tipo assim, ela vendia, sei lá, a R$1 e um brigadeiro bem grande, dava pra vender a R$2, R$3. Eu falei, vou pegar com ela e vender, né? Que aí mais fácil, aí eu ganho dinheiro no meu lucro. Só que eu quebrei porque eu não fazia conta de gasolina, de nada. E eu comecei a fazer umas promoções muito, muito doidas, porque eu sempre fui muito... Meu comercial sempre foi muito agressivo, né? Tipo assim, ela leva assim... Eu não sabia fazer conta. Vender, leva tudo. Vender. A meta batia, mas como é que bate essa meta? Aí não deu certo, não. Foi a primeira empresa minha que quebrou. Mas aprendeu, né? E aí, o que eu aprendi? O importante é o lucro, não é o faturamento. Porque eu vendia tudo, só que não lucrava, fez eu quebrar. Então, me trouxe essa lição muito grande disso aí, da lição do empreendedorismo. Mas e aí? E aí ficou a escola, ela falou assim, agora se você quiser vender, você pode vender para cantina, para eles venderem. Só que no final não compensava, as pessoas não queriam pegar aquela fila da cantina para consumir o produto. Falei, ó, não vai dar certo, gente, vocês briguem com a escola. E acabou-se os brigadeiros. Nessa mesma época eu comecei a trabalhar aos finais de semana, tipo sábado, que as lojas ainda abriam, na Roca, dobrando roupa. Não era vendedora, eu era auxiliar das vendedoras. Então, dobrava roupa para elas acharem as roupas para vender. E foi uma experiência, assim, incrível. Eu lembro que tiveram muitas coisas que foram sendo desbloqueadas em mim lá, porque eu comecei a ver o preço das roupas. E naquela época eu falava assim, meu Deus, foi a primeira vez que eu via assim, uma calça da Patogê, da Elos, e via aqueles preços, e eu falava, gente, como que essas pessoas têm condição, né, de comprar coragem, isso? Né? E via bolsa, assim, eu falava, meu Deus, o preço dessa bolsa dá para comprar um tanquinho. E aí, só que na minha cabeça, eu não pensava assim, que a pessoa que compra aquela bolsa já tem um tanquinho, sabe? Sim. Então, mas era fora da minha realidade. Mas foi um bom começo, porque eu começava a ver, eu falava assim, mas tem muita gente comprando. E eu sempre me questionava, o que essas pessoas fazem, né? Sim. Com o que elas trabalham, que elas podem comprar aqui? E foi um bom contato para mim, para desbloquear essa questão também de riqueza, ó. Se existe tanta gente comprando, então a gente pode, tem público, né, para vender. E o que essas pessoas fazem? Eu quero saber o que essas pessoas fazem. Trabalhei lá os finais de semana e também férias. Tipo, final de ano, que era muito movimentado, eu entrava de férias, ia para lá e trabalhava todos os dias. E foi nessa de já vendo tudo isso e estudando que eu conheci Felipe. O Felipe, ele não era tanto de sair para vender assim que a gente se conheceu, mas o Felipe tinha algo que eu não tinha. O Felipe tinha muita visão e ele sempre foi aquela pessoa mais estrategista. Sim. Então ele falava assim, não adianta tanto esforço em algo que não dê tanto resultado. Isso. Então ele me ensinou muito isso, a ver melhor, a planejar melhor, a não sair igual um trator sem entender aquilo que eu estava fazendo. Eu acredito que eu incentivei ele com as vendas, que é assim, então tá bom, você tem estudo, mas você tem que se mover. Sim. Então você tem que sair desse seu lugar de só planejar e executar. Sim. E aí eu acredito que foi nessa combinação perfeita. Que a gente aprendeu um com o outro, sabe? A gente se conheceu muito novo. A maioria das pessoas acredita, né? Quem conhece tão novo assim, talvez não vá virar. Não vai dar certo. Mas eu acredito que a gente pagou um preço por isso também, que é de errar muito junto, de amadurecer junto, de ter paciência, sabe? De lidar com esse processo
de cada um. A gente estava se conhecendo, não só eu e ele, mas a nós mesmos, né? Sim. Muito novo, muita descoberta do que eu quero, para quando eu quero alguma coisa. E foi isso, eu acredito que deu para ter uma ideia assim, da onde a gente veio e como a gente se conheceu. E nisso a gente passou por muita coisa. O Felipe não veio dessa realidade também assim, sou resolvido. A gente construiu um percurso até chegar aqui junto, e eu acho que a gente também dá muito valor nisso, que a gente sempre fala assim, nossa, a gente teve o privilégio de construir toda essa história de sucesso, assim, um ao lado do outro, de ver tudo, de dividir os marmitex juntos. Sim. Quantas vezes, sabe, a gente não tinha dinheiro para comer nesses restaurantes, a gente dividia, literalmente, durante a semana. Meus pais tiveram um tempo que ficaram na roça, e a gente comprava um marmitex e dividia o marmitex. Essa semana ainda ri do Felipe, que a gente chegando em casa, não sei o que a gente estava lembrando dos lugares que a gente comia, e ele falou comigo assim, Andreia, a gente precisa voltar naquele lugar que a gente comprava um marmitex, para a gente comprar um marmitex só de salpicão, porque a gente amava o salpicão, e a gente ia lá comprar o marmitex, só que vinha um pouquinho de salpicão, e aí era o nosso sonho de consumo, assim, comprar um marmitex só de salpicão, só que a gente não tinha o dinheiro para comprar um marmitex só de salpicão. Aí ele tava, André, a gente precisa voltar lá, a gente ainda não fez isso. Ó, gente, que legal. Você já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Já. Você falando de sua mãe, eu lembrei do Pai Rico. Porque, às vezes, assim, no livro, assim, é muito claro, né, a questão da mentalidade. Tipo, meu filho, isso aqui não é pra gente. Tem muitas pessoas que eu conheço que cresceram com os pais falando isso. Isso aqui não é pra você. Isso aqui não é pra nós. Não, nem olha que não é da nossa realidade. Nós não temos condições. E aí, você falando de sua mãe, eu lembrei da minha mãe, porque minha mãe, assim, apesar de não ser rica financeiramente, ela nunca teve nenhum tipo de escassez na nossa criação, no sentido de, você quer? Olha, a gente não tem condição, mas você pode trabalhar, você pode esforçar e você pode conseguir. Então, é só esforçar, é só estudar, é só trabalhar que você vai lá e consegue. Quando eu fiz faculdade mesmo, eu lembro que tinha dado 72 pessoas por vaga na Unimontes. E aí eu falei, cara, eu não vou passar. E eu falei, mãe, é muito concorrido, sabe? Eu falei, é muito concorrido. Ela falou assim, você só precisa de uma vaga. É só uma vaga, essa vaga vai ser sua. Então, essa mentalidade de abundância, né? De que você pode ter uma outra realidade diferente da que a gente teve, do que ela teve, né? Meus pais também vieram da roça. Então, assim, só deles terem colocado eu e minha irmã na escola e não vão lá e estuda. E da mesma forma que você, a gente não passou fome, nunca passou necessidade, mas também era só o básico. E aí eu falei, gente, tem que ter um a mais nisso aqui. Então a gente tem que, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que ser sempre grato, mas nunca conformado. Então, eu sou grata, mas a gente pode ter mais. E aí, na sua história que eu achei interessante, quando você teve acesso a uma outra realidade. Porque ter acesso vale mais que possuir. Sim. Então, você viu que, peraí, existe um outro mundo diferente do meu, e nesse outro mundo, uma calça que para mim é o preço de um tanquinho, para outras pessoas é um valor normal, porque ela já tem um tanquinho em casa e que ela pode pagar e sem interferir no financeiro dela. Sim. Então, às vezes a gente tem muita gente que fica falando, gente, que loucura, como que paga isso igual da bolsa, né? Eu falei, como que paga isso numa bolsa e tal? E eu sempre tive isso, nossa, é muita loucura, eu posso ganhar o dinheiro que for, que eu nunca vou ter coragem de pagar um absurdo desse num relógio, numa bolsa, numa viagem e tal. Mas aí depois você vai tendo outros tipos de referência, né? Que você tem acesso a outro mundo e tem outras referências, depende da realidade. E você foi resolvendo outras coisas, porque talvez hoje, eu olhava e falava assim, meu Deus, me falta tanto do básico aqui, de algumas outras coisas, que era surreal pensar naquele valor. Só que depois de um determinado momento, você vai tendo isso. E aí fica assim,
eu já consigo ter, eu já posso ter, se torna mais natural. Então, não é algo assim que está te sacrificando algo importante para que você tenha. E aí vai ficando mais natural. Minha mãe, eu lembro de alguns pontos assim dela falar, teve uma vez que quando eu comecei a ter algumas amizades, até na igreja, que tinha uma condição financeira diferente, ela chegou a falar comigo que ela tinha medo do que aquilo poderia fazer comigo, se eu ia me sentir mal, se eu ia me sentir inferior. E eu lembro dessa conversa dela, minha mãe era muito aberta, assim, ela queria ensinar como você está se sentindo. E eu falei assim, mãe, eu acho incrível, porque ela tem, minha amiga tem isso, tem aquilo, e ela é super gente boa, então quebrou aquela ideia que tem que rico são tudo snob, chato. Minha melhor amiga até hoje, eu tenho até que responder uma mensagem dela, que ela me mandou 10, eu cheguei em Montes Claros, que ela não estava orando aqui, a gente tem que se encontrar. E a amizade permaneceu até hoje, foi madrinha no casamento, eu fui madrinha do casamento dela, e eu lembro que eu chegava na casa dela, no guarda-roupa, ela tinha, tipo, incontáveis calças, as calças dela ficavam, assim, vários cabides, que não cabia, e era assim, em um cabide tinha muitas calças, o pai dela tinha fábrica de calça, né? E aí, assim, eu comprava na fábrica aquelas calças LD, que tinha leves defeitos. Aí toda vez que tinha uma produção, aí sobrava algumas dessas calças, a mãe dela deixava a gente comprar a calça lá. Eu lembro que eu pagava R$40. E era essa a minha realidade, olha só. Que legal, e ela comprava a calça com defeito da fábrica da minha amiga. Da sua amiga. E aquilo não me atingia. Eu falava assim, um dia, quem sabe, eu vou ter desse jeito aqui, as calças que ela, igual ela tem. Olha que legal, que tem muitas opções. Foi com ela que eu vi assim, lançava um tênis novo, ela tinha, e eu achava, nossa, que legal. Coisas eletrônicas que eu não tinha também acesso, ela tinha. E aquilo foi me mostrando uma realidade diferente. Eu nunca tive aquele olhar, tipo assim, de raiva. Por que essas pessoas têm e eu não tenho? Eu tinha aquele olhar de, tipo assim, nossa, existe possibilidade de ter. E olha como é legal ter. E pensava, o que eu preciso fazer para que eu também tenha? Eu acredito que a forma como você vê as coisas diz muito se você também vai conquistar essas coisas ou não. Exatamente. Porque não tem como você conquistar aquilo que você odeia. Não, e aí, porque aqui no Brasil tem muito essa cultura de rico contra pobre. Então, assim, é uma classe contra outra classe. Então, os pobres odeiam os ricos. Então, vai ser difícil de um pobre ser rico se ele odeia o rico. Porque ele acha que o rico é snob, né? Que o rico explorador. E aí, depois você tem acesso a pessoas ricas, diferentes, você fala assim, gente, tem muito rico humilde e tem muito pobre soberbo. Então, o dinheiro não necessariamente tem a ver com essa questão de humildade ou não da pessoa. Eu conheço muito pobre soberbo, mas muito mesmo. E tem ricos super gente fina, super humilde, igual essa amiga sua, né? Que foi um acesso, foi um aprendizado muito grande para você. Nossa, ela foi uma escola para mim, uma escola assim, para o meu processo. Foi uma bênção. O Felipe fala que ele teve isso com os padrinhos dele, que tiveram uma realidade muito diferente da dele na infância, e que foi a primeira experiência, assim, de ele conhecer alguém que tinha muito dinheiro, que tinha posses, que tinha muitas coisas. Falar assim, nossa, eu quero ser assim, quando eu crescer, eu quero entender o que eu posso fazer para ser dessa forma. E tem gente que foge, né? E talvez esse papo seja para essa pessoa, assim, não fica tentando viver só dentro do seu meio, só dentro dessa... eu só vou viver com gente que tem a minha realidade. Porque quando a gente vai além, a gente cresce, sabe? Eu falo que a gente não pode ser a pessoa mais inteligente da mesa, né? A pessoa mais rica da mesa. É bom a gente sentar em mesas em que a gente possa crescer. Possa crescer. E toda vez que eu sento com você, eu cresço. Oh, amiga! Toda vez! Troca aqui. Deixa eu te falar, a gente falando sobre isso também, na palestra no treinamento que você deu lá para a clínica, que inclusive foi o melhor treinamento que a gente já teve, que todo mundo ficou enlouquecido, foi muito bom o treinamento. Você contando um pouquinho de sua história, você contou sobre merecimento. Sim. E aí você falou que você tem meta. Sim.
E aí a cada meta sua, você se dava alguma coisa. Isso. E aquilo ali, pra mim, foi um desbloqueio na hora. Eu tava lá atrás ouvindo, eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Porque eu nunca... Eu tinha isso, assim, é tudo pros outros e nada pra mim. Então, até hoje eu tenho um pouco, ainda tô no processo, sabe? Tipo, é tudo pra todo mundo e pra mim é... Então, pra mim, pode ser o mais barato, pode ser o mais surrado, não precisa daquilo tudo. Agora eu falo assim, falar que meus meninos, qualquer pessoa, assim, por exemplo, minha mãe, se ela me pedir, sei lá, vou falar de bolsa, eu quero essa bolsa, uma bolsa, cara, eu não meço esforço pra poder dar pra ela. Minha irmã... Eu nem tenho, mas eu vou dar. Eu dou, agora, pra mim, não precisa de ser essa. Então, assim, não é que eu acho... que eu acho caro que eu não tenho coragem, eu não tinha coragem pra mim. Então, isso é nitidamente falta de autoestima, né? Assim, eu não mereço isso. E aí, no dia que você falou, você falou assim, não, eu tenho as metas, e aí quando eu conquisto minha meta, eu vou lá e me dou. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer isso também. Aí eu fiz uma meta pra mim. Na minha cabeça. Aí quando eu atingi a meta... Eu fiquei, menina, nossa, eu não queria ir. Eu falei, gente, eu não tenho coragem, não. Não, eu vou aumentar a meta, não. Aí eu fiquei lutando, assim, contra mim mesma, pra poder me presentear. E eu falei, eu não vou olhar preço, eu vou fazer esse exercício aqui de me presentear com uma coisa assim, muito boa pra eu poder parar dessa neura. E me fez tão bem. E aí, quando eu fiz, me fez tão bem, porque eu falei, gente... eu trabalhei tanto, sabe? Eu que conquistei, eu mereço isso, eu mereço o bom também. E aquilo ali foi me desbloqueando. Então, assim, eu sempre aprendo com você. Sempre. De tudo que você fala. E é alguma coisa que é um insight que a pessoa fala e muda muita coisa na vida da gente, né? E ele serve para 2 pontos, né? Tanto para a pessoa que não se dá, assim, que não consegue se presentear, quanto para a pessoa que se presenteia demais. Tipo assim, eu tenho condições, então eu posso ter tudo a hora que eu quiser. E sai assim, igual um trator fazendo tudo. E aí, para essa pessoa, quando você tem meta para comprar ou conquistar, as coisas voltam a ser uma conquista. Que às vezes perde sentido. Eu posso ter, então... E quando você fala assim, eu quero, e eu já posso ter, mas eu só vou comprar na hora que eu fizer isso. Então volta e outra coisa, quando você, por exemplo, você está trabalhando e tal. E aí, se você não usufrui... Perde o sentido também. Perde. Aí você fala, gente, pra que isso? Você começa, né? Então, a gente tem que ter esses gatilhos ali. Esses gatilhos. Pra que você vá lá e pra começar a fazer sentido. E talvez depois você fale assim, nossa, mas naquele dia difícil do trabalho, você vai lembrar. Não, mas eu sei por que eu estou fazendo isso. Você tem vai te lembrando ali, ó, é um processo. Tem um porquê, né? E aí, você falando com o Felipe, aí vocês... Namoramos. E aí a história aí do empreendedorismo, porque você faz medicina. Gente, quem não sabe, Andréia é quase médica. Meio médica. Ela meio médica, porque ela lutou pra fazer a faculdade, depois que tava lá, ela falou assim, eu vou para outro caminho. Foi. Fala aí, amiga, como é que foi processo, dessa história aí? Como é que... Eu formei em letras portuguesas e durante a faculdade de letras portuguesas, eu dei aula uns 4 anos. Comecei desde fase introdutória até pré-concurso. E dei aula em outras cidades, aqui em Montes Claros. Muito. Quando eu formei, eu lembro que no dia, assim, o meu último dia de aula, eu entrei dentro do carro com o Felipe e eu fui chorando. E Felipe, o que foi, André? Misericórdia, o que é isso? E eu falei, Felipe, eu não quero fazer isso da minha vida. Já deu, eu já descobri que eu não quero fazer isso. Você descobriu no dia da formatura? Eu não quero, eu já tinha dado as aulas e não fazia sentido para mim. E eu tinha entendido que eu cheguei a dar 40 horas aulas semanais. E eu tinha entendido que eu não tinha mais tempo para vender. Eu falei, agora como que eu aumento minha renda? Eu não tenho mais hora para vender. Eu falei, não pode ser assim. Não pode parar aqui. Fica limitada, né? Limitado. E eu falei assim, não, na minha cabeça já não entrava aquilo. E eu falei, não pode ser isso. E ele falou, e o que você, toda a paciência do mundo, o que você quer fazer? Eu falei, eu vou voltar a estudar de novo. E eu vou fazer medicina. Eu acho que, no fundo, eu já tinha vontade de fazer medicina, mas eu me cobrava demais no ensino médio. E naquele momento eu não estava preparada para não passar.
importante falar, tá vendo? Eu acho que o que me fez também, talvez não fazer antes, era o medo de não passar, aquele negócio, se você for reprovada, e aquela coisa, medo de não ser aprovada não só na prova, não ser aprovada pelas pessoas, sociedade, por tudo. E naquele momento eu não estava preparada. Eu acredito que ali eu já estava, quando eu formei letras, eu já estava mais calejada, eu já estava assim, gente, isso tem nada a ver, esquece o que as outras pessoas vão pensar de mim se eu não passar, é o que eu quero, é sobre a vida que eu quero ter, é sobre o que eu preciso fazer, e se eu não passar dessa vez, isso não é minha identidade. Sim, não define quem é você. Uma falha numa prova, uma não aprovação, não é minha identidade. Mas tem que ter muita maturidade para poder ter essa atitude? Pois por isso que foi só 4 anos depois de eu formar. E voltei pro cursinho. E aí fiz 4 meses de cursinho, passei no vestibular. Não foi, mas foi só 4 meses de cursinho. Não foi. Eu sempre falo que foi uma somatória de que eu era Caxias lá atrás, sabe? Isso somou muito na hora da prova. Somou muito a tranquilidade. Somou muito tudo isso. E aí eu comecei a fazer medicina e estava tudo bem. Até que no segundo período eu comecei a descobrir as vendas diretas. E aquilo começou a ficar ali, né, na minha cabeça, como que vai ser. Comecei a fazer paralelamente a faculdade, fazia vendas diretas, voltei a vender doces na faculdade. E o Felipe já estava formando em Direito nessa época, o pai dele é advogado, né, então ele falou assim, vou seguir esse espaço aqui, era muito esperado daquilo que ele queria, mas ele já também tinha começado a fazer vendas. Depois vocês conhecem a história dele. Depois chama ele, que ele conta a história dele aqui. Eu quero. Eu sou fã também, Felipe. Vocês dois. E aí, ele começou muito mais forte. Como eu disse, ele sempre teve uma visão mais ampla. Ele sempre viu primeiro, sabe? Por isso que eu sempre falo assim, eu confio na visão dele. E ele falou assim, vamos fazer. Naquela época eu era como se fosse assim, um suporte ali, mas não fazia muito. Com o tempo, eu fui vendo que era um negócio que dava muito certo. Eu comecei só vendendo, depois comecei empreendendo mesmo, fazendo marketing de rede. Até que, quando eu estava no meio do curso, eu entendi que as coisas tinham se tornado grandes demais para eu levar de forma paralela. Porque eram 2 coisas grandes. A medicina é algo que te toma muito tempo e é muita responsabilidade. E o negócio já tinha crescido muito. Mas, olha, quando eu parei, né, que eu tranquei a faculdade, eu já ganhava muito bem. Eu já ganhava, na época ali, era uma média de uns 25 mil com o negócio. Então, foi uma decisão assim, vai lá, vai. Eu me joguei e vi o que ia dar. Então, já era você não foi uma aventureira porque às vezes fica talvez quem não conhece a história possa pensar assim, ela largou tudo para ver se ia dar certo. Não, era um negócio que já tinha dado certo. Quando eu tranquei, era para fazer dar mais certo. Mas não foi assim tão Agora, simples. isso é muito legal, que a gente pode pegar esse exemplo, você fazer um paralelo às pessoas que querem empreender, porque às vezes tem um negócio, SLT, tá num trabalho e quer empreender, beleza. E aí, quer de uma vez largar o serviço, o trabalho e entrar de cabeça por tudo que tem, que não tem no negócio. E eu sempre falo, nunca teste a profundidade do rio com os 2 pés, né? Porque no começo, até fazer essa transição, tem que haver uma transição, tem que ter um processo. A gente tem que fazer uma dupla jornada e fazer os 2 e conciliando. E aí, quando né, por exemplo, sei lá, tô no trabalho, eu trabalho 8 horas por dia. Então, nas outras horas do seu dia, você tem que começar a validar o seu negócio, né? Fazer um protótipo e começar a validar e ter jornada dupla, é assim mesmo. Isso, e fazer caixa enquanto fazer caixa. Isso. Quando o negócio já estiver ganhando corpo e que precisar da gente mais. Não, beleza, ele já tem potencial, já tô ganhando aí no meu negócio próprio e ele tem potencial de crescimento, pelo menos o mesmo tanto que recebe no CLT, aí é hora de largar o emprego e dedicar. Agora, assim, eu sou totalmente contra esse pessoal. O pessoal é muito aventureiro.
Isso aí eu acho muita, muita loucura. Então é importante você falar isso. Você não se jogou. Não. Você não foi assim, ai, deixa eu ir. Só emoção, ver. sabe? Porque existem muitos negócios que são para dar certo, mas dão errado, porque aquela pessoa, às vezes, por exemplo, ela quer que o negócio dê um lucro que pague os custos dela e já o custo de vida que ela tem atual no primeiro mês. E negócios não são assim. Não são assim. Eles levam tempo para amadurecer, para se pagar, para depois te pagar. Então a gente tem que ter esse pé no chão. Então empreender é bom, mas empreender precisa ser assim, de forma estruturada, de forma pensada, de forma planejada. Sim. Então foi nesse momento que eu tranquei a faculdade. Tem gente perguntando, aí, não arrependeu? Não arrependi. Eu gosto muito ainda da área. Eu falo com o Felipe, às vezes eu tenho uma saudade ali de bloco cirúrgico e tudo mais, mas se falasse assim, volta e deixa tudo, volta para agora, para fazer, não tenho essa vontade, sabe? Mas foi um momento importante da minha vida. Eu acredito que, de certa forma, para mim, me validou. Sim. Porque eu sempre tenho assim, essa ideia de que, olha só, eu tenho esse parâmetro de que eu consegui isso, sabe? Eu consegui passar na faculdade de medicina. Sim. E tudo para me provar que eu empreendo não porque eu dei errado. Tem muita gente que acha que empreendedor é alguém frustrado, alguém que deu errado nas coisas que não queria. Sim. Não, eu empreendo porque eu acredito que empreender é a melhor opção. Sim. Eu empreendo porque eu acredito na liberdade que isso pode nos dar e eu acredito no potencial de riqueza que isso pode gerar. Sim. É por isso. E não porque, tipo assim, eu não tinha outra opção. Então, quem tem aí bloqueio e acha que o empreendedor é alguém frustrado, não, com certeza. E igual você falou, você tem que ter visão e aí pensar. É a mesma coisa. Sim. Quando eu resolvi empreender na minha área também, porque eu fiz especialização. E aí, porque assim, faculdade é muito limitado, né? Limita muito a gente na questão do pensamento. E eu tenho pavor de limitação. Eu falei, gente, a vida pode ser mais que isso, sabe? As coisas podem ser diferentes. Eu fico apavorada com pessoas que pensam assim, tão pequeno e tão limitado. E aí na faculdade você formar e aí você escolhe qual especialização que você quer. E aí eu fui excluindo, né? Na faculdade mesmo, eu falei, não, eu vou fazer a área de prótese estética, que é a área que eu me identifiquei. Já que eu vou fazer um negócio direito. Não vou fazer na faculdade, que é referência, na pós-graduação, né, que é referência no Brasil, buscar os professores para poder fazer um negócio direito. Quando eu estava na especialização, em Uberaba, eu vi que aquilo ali também não ia ser... Eu falei, não vai ser aquilo, né? Mas mesmo assim eu continuei e concluí, porque também é uma outra circunstância, era uma especialização, mas pouco tempo, 2 anos. Mas aí eu concluí, mas no início eu falei, eu não vou ficar assim. Porque eu vou ficar o resto da minha vida sentada num mocho. E quando eu quebrar a minha mão? E se eu quebrar o braço? E se dar o leste? E se eu ficar doente? E se eu engravidar? E se for ter filho, me ausentar? E quando eu querer viajar? Aí você não trabalha, não ganha. Até para viajar, nessas circunstâncias, por exemplo, você não viaja tranquilo, você viaja com consciência pesada. Nossa, eu tô ficando 7 dias fora, vou ficar 7 dias sem receber dinheiro. E ainda tô gastando. Eu ainda tô gastando. Eu tenho que voltar para poder trabalhar. E aí no mocho eu comecei a pensar isso. Eu falei, não pode ser esse caminho. Eu não posso ficar presa e limitada à minha atividade ali, né? Eu só vou ganhar se eu estiver lá com o paciente. Além disso, eu vou ter uma limitação, porque a gente é limitado, então nossas horas, né? Então eu comecei a fazer conta, não, se eu trabalhar todos os dias com a agenda cheia, atendendo com um especialista, quanto que eu vou ganhar no mês? Não, uma pessoa muito bem, tipo meus professores que estão aí no mercado há, sei lá, 15 anos, ainda vou chegar concorrendo com essas pessoas, né? Elas ganham X. Não, então é aquilo ali que é a média que eu vou ganhar. Se eu quero mais, não é esse caminho. Então, quando eu sentei, eu precisei de formar para poder cair a ficha. Eu precisei de entrar na especialização para poder cair a ficha. Eu não caí a ficha antes.
Eu caí a ficha fazendo. E aí, na especialização, eu falei, cara, não pode ser assim. Não pode ser tão limitado assim. A gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente, não o contrário, né? Então, foi um desbloqueio que eu também... Não foi da noite pro dia, né? Hoje eu falo com as pessoas isso, coisas que eu demorei muitos anos para poder cair a ficha, né? É o que você está falando aí também. E é importante para quem está ouvindo entender que pode mudar. Porque às vezes você fica assim, amarrado àquela primeira opção. Às vezes que você decidiu com 17 anos, sem orientação, sem tanto conhecimento de si mesmo. E aí fala assim, mas eu fiz isso aqui, então eu vou abrir mão de tudo isso aqui para ter uma nova realidade, mas se for melhor, ok, você fez 6 anos disso, mas é uma vida inteira, né? Uma vida inteira não pode ficar limitado a uma decisão que você percebeu que talvez não é a melhor decisão para você nesse momento. E tudo é aprendizado. Eu levei e levo até hoje aprendizados da Faculdade de Letras, os livros estão aí para provar isso, que me ajudaram. Eu levei aprendizados e ainda levo da Faculdade de Medicina, me ajuda demais. Principalmente os seus filhos. A pediatra dos meus filhos fala assim, você é a única que chega aqui falando com esses termos comigo. Na maternidade. Ela acha muita graça, ela fala, meu Deus, como pode? E eu já chego assim, doutora, meus filhos estão assim, assim, assado, e eu acho que eles estão com isso, isso, isso. Ela, vamos lá, para consulta, saber se é isso mesmo. E levei muitos aprendizados, até a forma como estudar. Eu falo que eu aprendi a estudar na medicina, o método, né, de ensino, PBL, fazia muita gente estudar só. Então, isso me ensinou a estudar, a ter disciplina, a entender que eu não precisava de tantas horas de sono, porque a faculdade era muito puxada. Então, tudo é um A experiência do marketing de rede que você teve na outra empresa, agora para esse empreendimento que vocês estão agora também, para franquias suas, então assim... tudo. Depois vieram os livros, vieram nesse percurso, a gente dava muito treinamento para os empreendedores mesmo, né? E a gente ia em muitos lugares e a gente percebia que em todo lugar que a gente ia, as pessoas pediam para a gente falar sobre como trabalhar em casal, porque tinha muito atrito. E as pessoas viam eu e o Felipe trabalhando lá, que boa, funcionando, e falava assim, ajuda a gente, porque tá tendo muito problema. E aí a gente começou a falar, principalmente eu, acabei começando a falar mais de relacionamento nesses treinamentos. Do que do trabalho em si. Do que do trabalho em si. E eu percebia que essa era uma dor muito grande. E quando ela não era resolvida, atrapalhava os negócios. Não, com certeza. Então... Não, já que você falou isso, eu vou te falar dessa treta, porque pra mim é treta trabalhar em casal. Mas não funciona pra todo mundo e tá tudo bem. Então nós vamos falar dessa treta antes de continuar da pergunta, porque assim, as pessoas também me falam, e aí, trabalhar em casal? Eu falo, olha, cada um tem sua experiência. A minha experiência deu muito ruim. Eu ia matar meu marido se a gente continuar junto. Então, assim, deu muito ruim mesmo. Mas vocês... Odeio, dá não. Eu não consigo. E é por isso, cada um é um. A gente não precisa falar assim, é receita de bolo. Todo mundo vai dar certo se fizer isso aqui. Não, não vai. E é bom quando a gente reconhece isso, porque aí cada um segue um rumo e se respeita com isso e entende que é melhor encerrar talvez alguns CNPJs do que um relacionamento. Do que a base, exatamente. E tem muita gente que deixa até acabar o casamento. Sim. E às vezes fica com a empresa. Mas eu falo, gente... A empresa fica lá e o casamento... Eu falo, então, se não funcionou, se tentou e viu que não deu certo... Separa e cada um vai para uma função ou para uma empresa diferente, constrói seu próprio negócio e no final do dia vocês estão juntos como família e tá tudo bem. No nosso caso, a gente arrumou um jeito de dar certo. Então, funcionou. E como é que é esse jeito? Porque assim, ó, o que é a dor que eu tive maior? Marcos, e eu acho que isso é dos homens, tem um botão nele que eu não sei onde que fica esse botão. Até hoje. Que ele chega em casa e parece que ele aperta esse botão e desliga do mundo, entendeu? Então, assim, ele chegava em casa, a gente trabalhava junto, né? Porque quando a gente montou a clínica, ele é fisioterapeuta, ele saiu
E aí foi para pra trabalhar clínica. comigo. Então também foi muito ruim e, Sim. né? Foi muito desafiador para ele, porque ele nunca mexeu com vendas e ele foi aprender tudo do zero. Então já teve esse dificultador. Tá longe de casa, tá longe tá fora da zona de conforto, tá fora da área de expertise, de atuação, tem que aprender tudo, ainda tem uma esposa lá enchendo a paciência o dia inteiro junto. Mandando nele. Então, Era a chefe ali, não não era? mandou, né? Porque eu era chefe dele. É Então, desafiador. você ser a chefe no trabalho e em casa não, buga a cabeça. Não. Buga a cabeça, né? É. E aí ele chegava em casa e aí a clínica cheia de problemas, cheia de BO, querendo continuar resolvendo, falar do que aconteceu no dia, falar dos colaboradores que não dava pra falar na clínica. Aí ele chegava, ele tava vendo futebol, ele ligava um botão que eu não sei onde que é, esse botão até hoje. E aquele me irritava de uma forma. Eu falei, não tem condições nenhuma. Então, assim, a gente tentou. Mas eu falei, pelo bem do nosso relacionamento, fica cada um na sua. E hoje. Deu certo. Porque aí cada um respeita o espaço do outro, sabe? Assim, Sim. o trabalho do outro. Ele tem a loja, o que ele precisar de mim na loja, que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas a loja é dele. A decisão final Então, é dele ali. Vocês então conversam, eu não vou. se Ontem ajudam. mesmo eu tava falando com a pessoa dando uns pitacos na loja, eu falei, deixa eu te falar, a loja é de Marcos. Então a decisão é dele, eu tenho que deixar ele ter O a espaço experiência. dele. Por mais que eu tenha uma visão, e aí óbvio que eu vou dar, né, um pitaco, se ele me pedir também, mas eu tenho que deixar, eu tenho que respeitar o espaço dele. Então com a gente foi assim, né? Mas eu acho muito complexo trabalhar junto, porque você fica 24 horas com a pessoa. Então, eu acho isso muito, muito difícil mesmo. Eu queria saber, assim, como é que Olha, vocês faziam? Eu acredito que um dos primeiros pontos era respeitar a ideia de que nós somos muito diferentes. Se eu tentasse fazer com que Felipe fosse como eu, e ele vice-versa, ia dar muito ruim. Então, o Felipe, ele tem o jeito dele, muitas vezes mais reservado, e eu já sou falante, assim, até não poder mais, ó, nós aqui, ó. Deixar a gente vir o jeito. E ele eu tenho as minhas 5.000 palavras por dia, ele tem as 50 dele, tá tudo certo. E a gente foi se conhecendo e respeitando isso. Então, eu acredito que esse é o primeiro ponto, porque a gente tem uma tendência, né, de como casal, esperar que o outro seja igual a gente, Sim. fale como a gente, age igual a gente, venda igual a gente. Então, a gente entendeu isso. O segundo ponto foi que a gente potencializou o que cada um tinha de bom. Então, o que você é melhor? E a gente tentou valorizar isso. Então, por mais que nós dois soubéssemos fazer tudo do negócio, a gente, então, teve que dividir algumas coisas ali, de maneira que cada um fizesse aquilo que ele era melhor. É muita maturidade isso. Mas não foi assim de um dia para outro. Quem falar isso aqui fica parecendo assim, nascemos assim. Não é. Foi tentativa e erro, foi amadurecimento, foi entendimento, foi conversa, muita conversa, porque relacionamento é conversa. Então, é porque só a conversa abre espaço para reconciliação, só a conversa abre espaço para mudança, só isso. Uhum. E essa conversa no sentido de não querer acusar, mas no sentido de querer ajustar, resolver. Uhum. Não tô querendo aqui saber quem é errado, eu tô querendo saber o que a gente vai fazer para dar certo. Sim. Então, é esse tipo de comunicação. E aí, a gente tinha muito essa ideia, a gente tinha um perfil. Nós somos diferentes, mas nós queríamos o mesmo resultado. Então, isso também ajudava. Uhum. Então, os dois queriam... Alinhados o mais propósito, né? Isso. Então, os dois queriam muito vencer. E nisso, a gente foi se moldando. O que a gente precisa para isso, sabe? Cada um foi moldando o outro. Eu era uma pessoa... Muitas vezes, no grupo, por exemplo, nos grupos que a gente tinha, eu sou muito direta. Então, as pessoas iam lá e entendiam assim, ai, grossa. Entendeu? E aí, Felipe tinha que... Tem gente que acha que você é grossa, amiga, não tem condição. Acho, mas eu era muito direta. Minha comunicação era realmente muito falha. Então, porque eu era objetiva. Eu tava com tanta coisa para fazer, que eu falava assim, é isso. E a pessoa fala, gente, não me deu nenhum oi, bom dia, tudo bem? Ô, Nossa, querida. Então você vai me ensinar, porque Entendeu? eu sou... Aí... Eu tô rindo. Eu dou as catracadas e depois eu falo bom dia. Se eu lembrar também, se não lembrar, já... E aí o povo corria pro Felipe, porque Felipe não é assim. Felipe tem muita habilidade nessa comunicação. Ele foi me ensinar, Andréia, não pode falar desse jeito. Aí...
não era algo natural para mim, não era. Então eu errei muito até conseguir isso. Então eu ia lá, às vezes, aí depois eu passei a escrever, porque eu não via maldade naquilo, não era por mal, entendeu? Sim. Então eu passei a escrever e mandar para ele. Como você tá vendo? Ah, tá bom. Olha, então eu fui sendo lapidada nisso. Isso era, eu tô falando das minhas falhas, né? Que e legal. aí, hoje ele ainda brinca, né, comigo. Ele fala assim, meu Deus, eu sei que as pessoas podem melhorar em todos esses aspectos. Ó, como que é? Tem dia que eu falo assim, nem vou responder, porque se eu responder do jeito que eu queria, não vai prestar. Então é melhor ficar calada. E eu também me aprendi. Isso talvez foi também uma habilidade ao longo do tempo. De aprender a me calar, de aprender que eu não preciso falar sobre tudo, de aprender que eu não preciso responder a tudo e a todos, que às vezes é melhor ficar quietinha, sabe? Mas isso é um dos aspectos, porque isso também, imagina, causava um problema no negócio. Eu falava assim, aí a pessoa corria lá no Felipe, olha o que a Andréia falou comigo. E aí entra para outro ponto, que é a gente tinha que ser leal um ao outro. Então, nesse momento, ele nunca ia falar assim, a Andréia tá errada. Ele sempre tentava falar assim, não, ela não quis dizer isso. Ela tem essa forma mais direta de responder, mas tá vendo que eu causava um problema para ele? Porque ele tinha que ficar ali tentando ajustar. E é por isso que ele teve tanta essa intenção de me ajudar a desenvolver, a perceber que aquilo, por mais que eu não queria agir daquela forma, as pessoas sentiam de outra forma. E como as pessoas se sentem, importa. E aí foi ajustando, a gente foi conversando, a gente foi se lapidando, foi se desenvolvendo, foi se defendendo, porque no final das contas, negócios são assim, você pode ter muitos parceiros, muitos colaboradores, mas você nunca pode esquecer que a pessoa que vai ficar para sempre é seu cônjuge, então a sua lealdade é com ele. Então a gente sempre se defendeu, a gente sempre se apoiou, a gente sempre se aplaudiu, e o outro sempre soube que mesmo se a gente voltasse para o zero, a gente nunca ia ser zero de novo, porque a gente estava junto. Que legal. Então, essa era uma certeza, entendeu? Se tudo der errado, a gente tá junto. E se tudo der certo, a gente vai comemorar junto. Isso é muito importante, porque tem gente que fala assim, se tudo der certo, essa pessoa vai estar comigo para comemorar. Mas e se tudo der errado? Sim. Como que a gente vai lidar com isso? Então, a gente teve momentos de desafios financeiros, de a gente sentar, conversar, se alinhar. Em nenhum momento a gente foi daqueles que falavam assim, isso é culpa sua. Isso é porque você não fez isso, ou não fez aquilo, ou fez essa escolha errada. Então, a gente teve sempre assim, se a gente acertou, acerto é nosso. Se a gente errou, o erro é nosso. Então, eu acredito que essa parceria de verdade. O tamo junto mesmo, né? Mesmo. Que é o do livro, né? Isso. E aí, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo. Teve um momento que, eu até falo no livro, que foi um desafio pra gente, assim, eu acredito que mais de relacionamento do que de negócio. O Felipe sempre falava que os pais dele se separaram e por causa disso teve a parte financeira ficou muito comprometida e que ele falou assim, eu cresci querendo namorar com alguém que fosse independente, para que se algo desse errado, aquela pessoa ficasse assim, falando assim, eu não fiquei prejudicada com isso aqui. Então, você foi lá, trabalhou, você sabe fazer sua própria renda, construiu sua própria história. E eu era um trator, né, como eu falei, então sempre tive meu dinheiro. E aí, quando a gente casou, eu tinha na minha cabeça assim, o que ele mais admira em mim é que eu sou essa mulher que trabalha, que desbrava, que faz tudo. E eu continuei, depois de casada, com o mesmo ritmo de trabalho. Então, todos os finais de semana eu estava viajando e muitas vezes durante a semana eu estava viajando a trabalho e a gente fazia a agenda ali e eu não sentia que aquilo estava sendo tão difícil para ele. A gente chegou a ficar, tipo assim, 20 dias seguidos sem se ver, de encontrar em conexão do aeroporto. Sério? E eu lá, tipo assim, meu esposo me admira demais. Olha. Tá a doido. Estrela Ai, dando... Quantas pessoas você já treinou? Que você já deu palestra? Eu acho que mais de 150 mil pessoas. É muita gente, né? É muito. Meu último ano de evento, assim, evento todo final de semana. Pessoas, né? 150 mil. Acho Só 150 vezes mais.
Acho que meu último ano, que eu fiz evento assim todo final de semana, antes de engravidar, eu fiz 53 eventos. Que isso. E aí, eu lembro que um dia a gente, olha só, depois de 20 dias fora, a gente se encontrou para fazer um evento. Era muito raro a gente fazer evento junto. Como cada um sabia fazer, a gente dividia para multiplicar o resultado. Sim. E a gente encontrou para fazer um evento. Casados, 20 dias depois. E eu lembro que o Felipe falou assim comigo, assim, Andréia, a gente precisa conversar. E aí já foi um choque, eu falei, meu Deus, tá tendo alguma coisa de errado, assim, né? Olha, como eu tava tão assim, que eu não percebia. Meu treinamento tá... Você quer que eu fale outra coisa? Assim, você tava tão focada, né? Não, assim, o que tá acontecendo? Tá tudo bem, não tá? E ele falou assim, Andréia, eu preciso que você me fale se você quer ser a mulher dos negócios ou se você quer ser minha esposa. Nossa. Gente, nesse treinamento, depois de 20 dias, que ele te perguntou? Foi no nosso primeiro ano de casado. Eu lembro até hoje, foi no mês de novembro. A gente casou em fevereiro e ele fez essa pergunta em novembro. Nunca vou esquecer. Foi muito marcante pra mim. Eu lembro tudo, assim. Eu lembro onde a gente estava. A gente estava no quarto do hotel. E eu falei assim, como assim, Felipe? Ele falou assim, Andréia, eu sinto falta de ter uma esposa. Nossa, gente, aquilo me doeu demais. Ele falou assim, eu sinto falta de ter uma esposa, eu sinto falta de você em casa, eu sinto falta de eu chegar de viagem, você tá lá, ou a gente chegar no mesmo dia. A gente não tá chegando no mesmo dia, a gente tá se desencontrando. E eu não tinha percebido aquilo. Eu falei, meu Deus, como eu tô falhando, porque eu nem perceber isso, eu tinha percebido. E aí, naquele momento, eu falei com ele, Felipe, eu pensei que eu tava, tipo, super arrasando, que eu tava sendo aquilo que você gostaria que eu fosse. E eu falei, estou me matando, eu não tenho tempo pra nada. Eu muitas vezes não tenho tempo pra fazer a unha. De tanto Sim. que eu tô assim, que é isso que vai fazer com que ele me admire, que ele me ame. E não era isso. Eu falei, eu tô exausta, eu tô morta. Porque cansa. Cansa. Durante um tempo, às vezes fala assim, trabalhar viajando é legal. Ai, mas não, toda você já semana, todo dia chegar e só ficar desfazendo mala. E aí, naquele momento, a gente se ajustou. E aí, a gente fez outros combinados, sabe? A gente falou assim, ó, a gente vai viajar, pode viajar todo final de semana, sim, desde que os dois estejam no mesmo final de semana que ele ia trabalhar, eu também ia. Então, no que ele ia ficar em casa, a gente passou a unificar essas agendas para a gente ver isso. Então, peraí, a gente vai chegar no mesmo dia, ou se possível, eu vou chegar antes para poder recebê-lo. E aí a gente começou a fazer esses ajustes, sabe? Para que pudesse funcionar. Mas também foi comunicação. E naquele momento era uma intenção de resolver. Sim. Não era de terminar, era de resolver. E foi muito importante que ele perguntou, sabe? Tipo assim, o que você quer? E eu achei interessante porque assim, não foi algo 8 ou 80. Vocês ajustaram de acordo com a realidade de vocês. Exato. Não foi assim, abandona isso que o não tá seu servindo. trabalho Isso. e fica em casa e acabou, esquece o trabalho. E não foi assim, foi um ajuste. Isso. E sabe o que eu tô vendo muito na internet? Que eu fico assim, gente, as pessoas muito ou é 8 ou 80, ou você. Você escolhe seu casamento ou seu trabalho. Ou é um ou outro. E aí essa questão do um ou outro sempre me incomodou, porque pode ser um e outro, Sim. desde que haja um ajuste do casal. E qual que é o propósito, o que eles querem, e esse ajuste dentro da circunstância do casal. Porque assim, por exemplo, essas circunstâncias suas, vocês não tinham, Linda? Não tinham. E então, era depois que teve Linda, exato, teve outro ajuste. outra... Era o que funcionava pra gente, é importante assim, aquilo ali estava funcionando pra gente. Talvez na sua realidade é outro. O que vocês querem é outra coisa. Então, cada um precisa sentar e falar assim, o que você quer, o que eu quero, e chegar ao o que a gente pode ter junto, sabe? Aprendendo a ceder, aprendendo a reconstruir ali, a mudar de opinião, se for preciso. E chegar a um consenso. E entender que a gente fez um acordo. Aí aquele acordo não tá dando certo, peraí, nós vamos sentar e vamos fazer um acordo melhor ainda. Sim. Porque não precisa ser pronto, acabou, é isso, a gente já decidiu. Não, porque muitas vezes é só na prática que a gente entende, ó, isso tá funcionando pra gente, isso não tá. E aí a gente foi se ajustando. Quando os filhos vieram, foi outra coisa, foi outro momento. Falei, Felipe,
desde quando a gente foi programar, as 2 gestações foram programadas, eu falei assim, ó, eu falava assim, ó, com tantos anos eu vou engravidar. E aí, quando chegou a data de, tipo assim, quando eu falava, a gente estava pagando a casa que a gente tinha comprado, tinha um tanto de coisa que a gente estava mudando na nossa vida. E aí o Felipe falou assim, André, será que dá pra gente adiar por 1 ano, para que a gente se resolva aqui? Eu falei, pode, e tá tudo bem, a gente entendeu, ele fez ajustes, então não tinha nada assim, é isso e pronto, acabou. Então, ótimo, a gente se ajustou, a gente se programou. Eu falei assim, ó, quando eu engravidar, eu não gostaria de viajar. Eu quero ter uma gestação mais tranquila. Tipo, eu plantei muito para que essa fosse a realidade. Eu falei, eu quero desfrutar em casa. E foi bem no ano de pandemia. Então, eu ia viajar mesmo, nem sabia naquela época, mas foi o que aconteceu. E eu falei, depois que eu tiver filhos, eu quero diminuir essa agenda. Eu quero trabalhar o mais de casa possível. E foi tudo conversado. Então, mas... aquela Andréia do início do casamento, eu acho que para ela era inconcebível isso. Era inconcebível. E o que a Andréia de hoje acha que é a função e o papel principal da mulher? Olha as tretas. Olha as tretas que ela me coloca. Treta. Porque isso é muito complexo. Não é? Olha só. E essa questão, assim, eu gosto de conversar com você, porque a gente sempre fala, você é real, você fala diante da realidade. E eu vejo que as pessoas, elas estão trazendo à tona circunstâncias e definições que são muito perigosas para serem interpretadas machucam, né? E machucam. Para serem interpretadas por quem não tem maturidade para poder ouvir. Igual, eu acho que eu já te falei isso no dia que a gente estava almoçando. Você lembra que eu te falei que um amigo meu virou para mim e falou assim, um amigo, ele virou para mim e falou assim, do que adianta você ganhar o mundo se você está deixando correr risco a alma dos seus filhos? Aí a alma dos meus filhos? Aí eu comecei a chorar. E aí eu falei, gente, aquele me machucou tanto. E na hora eu não consegui responder ele, porque eu fiquei com raiva e com sei lá, com culpa e com tudo junto. Aí depois eu mandei mensagem pra ele, falei, você me machucou muito, porque eu chego e falo. Amigo, você teve liberdade pra falar. Você que teve agora, E aí eu falei isso com ele, mas assim, é uma questão porque as pessoas de fato pensam isso. Então eu quero saber a sua opinião. O que você acha que... O lugar da mulher. O lugar da mulher. Eu acredito que cada mulher, Deus deu, não só mulher, como homem, Deus deu dons e talentos para cada pessoa. Para cada pessoa. E eu acredito que a gente não pode não usar esses dons e talentos. Sabe? Na Bíblia tem falando sobre isso, né? Sobre quando Deus voltou e encontrou aquela pessoa ali que tinha às vezes escondido o talento e outro que estava do mesmo jeito e que o certo era aquele que usou, que multiplicou aquilo que lhe foi dado. E eu acredito que cada pessoa tem algo que Deus deu e que essa pessoa vai fazer muito bem e ser muito útil se ela usar isso. Entendendo isso, eu entendo que cada um vai ter sua profissão, vai ter seus dons e vai servir de alguma forma. Muitas vezes também tem aquela pessoa que vai servir só dentro do lar, mas também vai ter aquela pessoa que vai servir de outras formas, dentro do lar e fora dele. O que a gente precisa ter com clareza é um exercício de prioridades. Peraí, o que é minha prioridade? O que eu posso mudar minha profissão, eu posso mudar de carreira, como a gente falou aqui, mas eu preciso sempre ter como base a minha família. Então, o meu trabalho é para servir a minha família. E não o contrário. E não o contrário. Então, é sempre a gente se perguntar isso. Eu quero ganhar mais dinheiro para quê? Só para ganhar mais dinheiro? Não, eu vou servir a minha família. E algumas vezes a gente vai ter que fazer uma escolha difícil, que a gente vai falar assim, ó, a partir de agora, talvez eu vou perder ou vou deixar de ganhar dinheiro para que eu tenha também ali um tempo com a minha família, porque eu não estou tendo. E aí é sempre ajustar assim, ó, se eu estou percebendo que o que está sobrando de mim é o pior de mim para os meus, aí eu preciso me ajustar. Peraí, esse trabalho aqui, do jeito que eu estou fazendo, que talvez não precisa mudar de trabalho, é só a forma como você lida com o trabalho, está me deixando tão exausta que quando eu chego em casa eu não tenho paciência com os meus, eu não tenho tempo de olhar para os meus,
É isso. Então, você pode ter trabalho e ter a casa? Pode. É só organizar para que você não perca, de fato, o seu olhar para o que mais importa. Perfeito. Se a gente pensar na mulher, deixa a Bíblia, a gente tem mulher que foi ali, ó, juíza na Bíblia. Então não tem problema a mulher trabalhar. Sabe o que eu sempre lembro da mulher virtuosa. Sim. A vida da mulher virtuosa é batedor. É batedor. Ela acorda cedo, ela trabalha, ela investe. Ela faz ela tudo. vai Ela lá tem na pessoas vinha, que ela coordena. Ela cobre os filhos para não ficar com frio. Ela prepara a comida do marido. Ela tem os empregados. Então, assim, a mulher virtuosa... A ela vida trabalha. dela é um batedor, então ela trabalha. Então não tem isso também. Eu também penso igual a você. Isso. Só que de fato é muito complexo. E aí a gente tem que ter sempre o cuidado, porque é muito fácil da minha zona de conforto, em que a minha realidade permite que eu trabalhe de casa, permite que eu não trabalhe se eu não quiser. Não quero trabalhar, eu quero só ficar aqui. Falar com a mulher que não tem essa realidade, que ela tem que fazer o mesmo, que ela é errada, que ela é menos mãe, que ela é uma mãe ruim, que os filhos dela vão se perder, só porque ela não pôde fazer isso. Não, a mulher que trabalha fora, ela não é pior do que a mulher que só fica dentro de casa. Ela é apenas uma mulher fazendo o que precisa ser feito. E eu sempre me lembro que eu sou muito grata a cada uma dessas mulheres, porque se eu tive hoje, eu te contei a situação que eu passei com Linda, que eu precisei de um pediatra. Foi uma mulher que deixou suas filhas em casa e pôde ir lá me socorrer. Se eu tenho pessoas que trabalham na minha casa durante a semana, uma mulher que saiu da casa dela e que vai trabalhar ali comigo. E aquela mulher, com aquela renda, ajuda a família dela. Na realidade brasileira, é uma realidade em que essa renda da mulher é muito importante. Muito importante. É muito importante. Então, não é uma questão só, mas é uma questão de vaidade para essa mulher que trabalha. Não, gente, é uma questão, muitas vezes, de necessidade. André, mas e se acabar se tornando uma questão de vaidade, que aquela mulher quer ter mais? É errado? Gente, por que as pessoas não podem prosperar? Aquela pessoa que cresceu, quantas outras mulheres não se desenvolveram e tiveram ali uma renda para a família por causa daquela pessoa? Depois que você estamos aqui, 42? 42. Tá vendo que eu acompanho? Eu vibro com cada 42, amiga. Com 42 clínicas, imagina a quantidade de famílias que são abençoadas a partir disso. Então, essa decisão importa. Então, você é egoísta porque você não está pensando nos seus filhos. E nos filhos de tantas outras pessoas que têm a consequência da sua escolha. Aí, porque eles podem, quantas pessoas que trabalham para você que puderam pagar uma escola melhor para os filhos, um plano de saúde? A casa. É muito legal. Envolve muita coisa. Então, é fácil, do meu lugar de conforto, falar do outro. Mas cada um sabe aquilo que Deus lhe deu. Com certeza. Cada um sabe aquilo que Deus lhe deu. E não fazer uso disso também é guardar esses talentos. E Deus não nos deu talentos para serem guardados. Agora, quando eu tive Luísa, essas questões de como que vai ser a rotina, vem né? E aí? Eu vou trabalhar menos? Como que eu vou fazer? Questão, né? Eu vou ficar mais em casa. E aí eu vou confessar para você que eu tinha um peso na consciência de querer estar fora também. Então, por exemplo, Luísa já estava lá com uns 5 meses. Gente, eu queria estar na clínica, eu queria estar vendendo, E minha consciência pesava. Gente, mas eu tô com minha filha, que é a amor da minha vida, que era tudo que eu desejei, tudo que eu queria. Por que eu não posso desejar, tá grata. Só aqui? E aí a menina tá lá perfeita e eu tenho que estar lá agradecendo, né? E aí eu estando ali com ela, e aí eu peguei e falei assim, não, mas peraí, aí minha cabeça é na clínica, aí eu respondendo no WhatsApp, e eu falando assim, gente, ai Deus, desculpa, perdão, Senhor, que eu tô fazendo isso. Minha culpa. E aí eu vi essa culpa toda, então depois que e aí foi outra, viro de chave, né? E falar, não, por que não? Né? Eu também tenho a parte profissional, a mulher não é só mãe. Você pode se organizar. É mãe, é mulher, é esposa, né?
é um diamante que tem aí que ele vai brilhar em várias faces, né? Então tem essa questão aí também. Então eu acho isso assim, eu acho muito legal a gente falar disso, porque é uma coisa que muitas pessoas ficam, né? Essa questão de culpar e muitas vezes se sentir frustradas. E é tão ruim para os filhos, porque os filhos começam a ser um peso. Isso. Eu tenho uma amiga mesmo que a mãe dela, ela largou o trabalho por conta deles, quando ela nasceu. E assim, a minha amiga, a gente cresceu juntas, eu vi a mãe dela jogando a cara. Ah, porque Deixei tudo por conta suas e tal. Então assim, você vê que é uma mulher frustrada também. E uma mulher Existe frustrada, um ela peso, também... né? Ela não estava bem resolvida com aquela decisão dela. Exatamente. E aí ela leva isso como culpa para os filhos o restante da vida. E cobre, se os filhos vão embora, às vezes, muitas vezes o filho prospera, a mãe fica assim, mas você me deve isso, porque eu larguei tudo para te criar. E aí começa a colocar uma conta nos filhos que não é deles. Igual você falou que sua mãe nunca te cobrou nada. Porque ela estava bem resolvida que... Sim, eu tô fazendo isso porque eu sou mãe, porque o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que me dá paz de ser feito, mas não nesse intuito. E não adianta você ficar em casa e com esse sentimento, ficar o tempo inteiro que eu falo em casa, e com esse sentimento. Então, às vezes, é melhor você trabalhar ali uma meia jornada, se a sua realidade permite, ou então eu não permite, eu vou ter que trabalhar ali um dia inteiro, mas eu vou chegar em casa, vou estar com os meus e eu vou estar feliz, e eu vou estar entregando o meu melhor para eles, porque eu passei um dia legal, porque eu realmente servi, eu me senti útil naquilo que eu estava fazendo, e agora eu me sinto pronta também para ser útil para os meus, para chegar em casa, estar com eles. E aí existe uma fórmula que dá certo para todo mundo? Não. Por isso você vai ter que se perguntar o que se encaixa na minha realidade. E parar de se comparar. E talvez parar de ouvir um tanto de gente que vai te acusar de não estar sendo exatamente como ele. E olhar, peraí, para minha realidade, o que se encaixa? Para aquilo que eu quero, o que se encaixa? Para quando eu for dormir, o que vai me dar paz? Para a criação que eu quero dar para os meus filhos, o que é meu papel? Eu estou conseguindo dar conta disso? Nessa rotina que eu me estabeleci? Então pronto. E se não está dando, ajusta, tenta, se resolve. E vai tentando até encontrar o seu caminho. Mas é sempre isso, eu acredito que é assim. Lembrar de ser útil aos seus. Eu estou dando conta de não entregar só o que sobrou para eles, ou só o meu pior para eles? Então tá bom. Eu vou sempre lembrar disso. Porque tem uma palavra que me move, que é coerência. Se eu não for coerente com o que eu falo, com o que eu faço, eu fico... buga a minha cabeça. E assim, às vezes, por exemplo, a gente fala, sei lá, família é minha prioridade, mas na realidade não está sendo a prioridade. Então a gente também tem que ter essa verdade de olhar para dentro e falar, não, mas eu estou sendo coerente com o que eu falo, a minha prática tá Sim. Sabe? Porque no dia a dia tem muitas escolhas que a gente faz ou não faz, que elas devem ser feitas com base na coerência do que a gente prega. Sim. Né? E então, e aí é o tempo inteiro a gente... se ajustando, reconhecendo. E só o reconhecer exige muita gente. Não é fácil falar assim, vixe, nossa, eu fugi aqui desse caminho que eu acredito e voltar. Falar, estou errada. E é só quando isso é um princípio muito verdadeiro em você que você consegue corrigir. Senão você fala assim, tá normal. Senão você vai abrindo mão do que... E vai se distanciando. Que você fala que é inegociável, né? Tem um texto no Bem Te Quero, aqui, ó, que eu escrevi para essa mãe, que é a mãe que trabalha fora, né? Por causa dessa conversa que a gente falou, de que tem muita gente que acusa essa mulher, sabe? E eu acredito que a gente tem que se abraçar mais, sabe? É tão fácil a gente julgar, né, a outra do que ela tá fazendo, de como que ela tá levando a sua maternidade, principalmente quando a gente fala de maternidade, né? E falar assim, meu Deus, essa mulher tá fazendo o melhor que pode nas circunstâncias dela. Com certeza, é isso. Aqui, e deixa eu te falar, e aí, falando um pouco do profissional, a parte profissional sua, hoje você está onde você almejou estar, profissionalmente, e
E como que tá a sua assim, previsão de futuro, seus planos, né? Que tem a carreira de escritora Tudo, né? também, que veio. Mais uma E eu mudança queria aí na jornada, né? É muito, muito legal. E eu queria que você falasse isso, Olha, dessa como isso é presente e importante. futuro profissional. Quando, ainda na infância, eu queria ser escritora. Mas eu cresci ouvindo que ser escritora não dava Não dá dinheiro. dinheiro. E eu falei assim, poxa, então o que vai me dar dinheiro para eu poder realizar meus sonhos? Porque isso era um sonho. Então eu falei, talvez eu não vou viver disso, mas eu vou poder fazer isso. E construí outros negócios. E eu lembro que quando a gente já estava com uma situação financeira que nos trouxe mais liberdade, o Felipe me cobrava. Então, é bom que a gente tenha alguém que lembre, né, dos nossos sonhos e que nos incentive, de fato, a realizá-los. E ele falava, André, e agora? O que falta para escrever? Se agora você pode escrever. E eu, de novo, o medo do julgamento, o medo de ainda não estar pronta, o medo de ser nova De não demais, dar certo. de não dar certo, sair de uma posição de que eu tô aqui, tá tudo bem, gente, eu dei certo para algo que pudesse fracassar. Vulnerável. E eu fiquei naquilo. E eu lembro que um dia um amigo falou assim, eu vou fazer um evento e vai ser meu primeiro evento nesse formato. Foi um casal de amigos que falou, você podia vir e falar com a gente, o que você acha? E aí eu fui, era o Protagon, foi a Karine Wendel que tinha me chamado. Foi tipo, eles me deram de presente de aniversário, estava ali perto do meu aniversário. E eu fui no evento e quando eu cheguei lá, teve uma determinada dinâmica e uma pessoa falou ali dos problemas, as crenças que ela tinha sobre relacionamento. E na cabeça daquela pessoa, pelas experiências que ela teve, todo homem não prestava. Porque ela tinha visto todas as mulheres da família dela serem abusadas de alguma forma e tiveram relacionamentos terríveis e apanharam. Então, na cabeça dela é isso. E ela falou assim no evento, algo que me marcou. Ela falou assim, e foi por isso que eu decidi me relacionar com uma mulher, para que pelo menos uma mulher no mundo não sofresse porque ela ia se relacionar comigo e não com um homem que ia maltratar ela. Nossa! E aquilo foi muito forte, sabe? Foi muito forte. Eu fiquei pensando nas experiências que ela teve, o quão fortes foram para ela querer salvar uma mulher assim. E aí o Wendel falou assim, gente, mas tem homem que presta, tem homem bom, eu sou homem bom. Gente, tem mais homem bom aqui na sala? E ele falou assim, vamos mudar. Ele falou assim, relacionamentos aqui. Se ela pudesse ir na sua casa e conviver com vocês, ela ia acreditar que tem um relacionamento normal, bom, existe? Não estou falando de relacionamentos perfeitos, porque nós somos imperfeitos e todos nós vamos ter falhas. Os relacionamentos não vão ser perfeitos. Mas um relacionamento saudável. Quem é que acredita que ela poderia conviver com vocês e ver isso? E aí, eu tava, tipo, na primeira fileira. Então, eu levantei a mão e aí eu vi que a cara dele foi mudando. E ele falou assim, gente, olha para os lados. Quando eu olhei, era uma sala, assim, que tinha umas 600 pessoas e tinha, no máximo, 8 pessoas com a mão levantada. Sério? Meu Deus, foi um baque. Aí ele falou assim, gente, quem levantou a mão tem a obrigação de falar sobre isso. Até ali, eu nunca tinha imaginado em falar sobre relacionamento dessa forma. Eu falava, mas para mim era assim, eu estou falando só para ajudar as pessoas no negócio delas. Sim. E aí ele falou isso e aquilo mexeu comigo. E aí naquele momento, não era conteúdo do Protagon, ele pegou um quadro, um flipchart e começou a arriscar e falou, vou ensinar vocês a fazer digital. E começou a ensinar ali, tipo assim, não gente, vocês têm que saber pelo menos isso para fazer alguma coisa. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aí eu fui para outra dinâmica dentro do Protagon, que era uma dinâmica das amarras, e eu decidi que eu ia fazer do livro que eu queria escrever. E falei assim, era o que estava me impedindo de realizar aquilo. E eu fiz aquela dinâmica, e na hora que terminou a dinâmica, eu liguei para Felipe e falei assim, Felipe, eu vou escrever o livro. Ele falou, o que mudou? Você vive falando isso, nunca escreve. Eu falei, porque agora eu sei o que me prendia e isso não me prende mais. Eu vou escrever. Era dia 2 e 3 de setembro, mais ou menos ali, o curso. Aí quando foi dia, eu já estava com a decisão, falei, vou encerrar a minha... Eu tinha evento ainda marcado por aquele mês, mas eu falei, depois disso eu vou sentar e vou escrever. E aí eu estava encerrando meu último evento, lembro até hoje, desculpa, que foi em Ponta Grossa. Eu estava em Ponta Grossa. E aí eu recebi uma mensagem
Falou assim, oi André, tudo bem? Aqui é Anderson Cavalcante, eu sou editor, mais de trocentos anos. E eu ouvi falar de você, eu queria conversar com você. Que legal! Teria como a gente conversar? Nossa, na hora eu pensei, pegadinha. Falei, quem é esse homem, gente? Fui pesquisar e tal. Eu falei, tem, vou conversar. Essa semana, eu falei, era uma terça, eu lembro os dias. E eu falei assim, estou em Ponta Grossa, mas na quinta eu vou para São Paulo. E aí a gente marcou. Aí foi quando eu fui lá na editora Buzz. E aí, quando eu cheguei lá, a gente conversou e ele falou assim, você tem vontade de escrever um livro? E eu, capaz, você não sabe que eu tenho vontade de escrever um livro? E aí, ele falou que não. Ele falou, só tinha ouvido falar em você e tudo mais, mas não sabia. Eu falei assim, moça, é meu sonho. E aí, a gente conversou e ele falou, de que você quer escrever? Eu falei, gente, como assim? É muita deucidência, sabe? Uhum. E aí eu falei, eu queria falar de relacionamento. Aí eu já, todas as minhas crenças limitantes, já falei com ele, né? Mas será que eu posso falar porque eu sou muito nova? Será que eu posso falar sobre isso? E conversando, ele falou assim, não, eu prefiro gente assim, que é uma visão diferente, é disruptivo. Então vamos. Aí eu lembro que ele me fez uma pergunta, ele falou, você acha que você tem um relacionamento perfeito? Eu falei, nem de perto, nem de longe, não tenho. A gente tem muitas falhas, mas a gente tem muita determinação em fazer dar certo. Tem muita vontade, muito compromisso em fazer dar certo. Aí ele falou, então é isso. Se você falasse comigo que tinha um relacionamento perfeito, não ia rolar. Não ia rolar. Porque não é realidade. E aí, ele me perguntou muito naquele dia sobre por que eu queria escrever o livro. Eu falei, eu quero que as pessoas tenham uma realidade diferente, sabe? Meus pais quase separaram, chegaram ali a gente a decidir ali o divórcio deles. Eu falei, eu não quero que crianças passem pelo que eu passei, eu quero fazer isso diferente. Aí ele falou, ótimo, você não falou comigo que era ganhar dinheiro? Aí eu contando as perguntas, Anderson. E aí, e foi, assim eu comecei aquela jornada de falar de relacionamento. Até aquele momento eu ainda falava nas redes sociais de relacionamento e vendas diretas. E aí, de novo, veio o Wendel e a Karina. A gente foi passar pós-Réveillon com eles, lá em Floripa, eles já moravam lá nessa época. E aí, chegando lá, o Wendel falou assim, não, Andréia, isso aqui foi um ciclo e agora você vai ter que ir para outro ciclo e você vai falar só disso, de relacionamento. E a partir de hoje, eu falei, tá bom. E ele, você não vai fazer mais postagem de outras coisas, vai ser disso aqui. Ah, você ainda ficou mesclando. Fiquei, era tipo assim, eu posso fazer as duas coisas. E ele falou, não, você tá confundindo sua audiência. E foi me ensinar tudo aquilo que ele ensina muito bem. E imagina, gente, quanto que valeu essa mentoria, Nossa, né? Uma mentoria de milhões. E aí ele foi muito firme comigo. E eu ainda ficava indecisa. E ele ficava mandando pra mim, assim, mensagem. Ele é a Karina, né? E ele me ajudou muito de início. Eles fizeram live, mostraram o livro. O Wendel fez chamada assim direta. Gente, sigam ela. Eu lembro que assim, em minutos eu ganhei 9.000 seguidores. Nossa! E foi tanto que o prefácio do livro é deles. Então eles me ajudaram muito. Eu sou muito grata a eles, sabe? Que eles que participaram dessa guinada, dessa mudança aí. E aí, a partir disso, eu comecei a falar sobre esse assunto de novo. Não é algo que realmente traz dinheiro de imediato, então eu tive uma base para fazer essa transição, eu sempre tive um suporte, foi em outro momento da minha vida, e para mim, hoje, isso aqui é muito mais missão do que, de fato, assim, dinheiro, sabe? É missão, é isso, e é assim que eu olho, é como eu acredito que Deus me chamou para falar, não é fácil falar de família, de relacionamento e maternidade, mas eu acredito que é como eu quero servir, como eu quero ajudar. E ficar pra sempre, né? Pra sempre. Porque o Bem Te Quero é pra sempre. Isso. Fica pra sempre. Então vai ficar pra todas as gerações. Sim. Pros filhos de Linda, pra filha dela, né? Pra todos. Todo mundo que vier também. Muito legal. Você pretende escrever mais livro? Eu quero. Tem uma listinha, assim, de amiga? coisas a se escrever. Nesses temas aí. Nesses temas aqui, maternidade, relacionamento. De relacionamento. Talvez outros um pouquinho diferentes, mas não vou Você contar se encontrou agora. E aí foi bom. E o curso de português, né? A faculdade. Foi. Tudo somou pra gente chegar até aqui. Deixa eu ver que ideia, se tem... Porque nós já falamos de tudo, né? Nós já falamos de tudo. Gente, falamos de... Toma água aí.
Então, se você me Nós duas, né? Se deixar, ó. Quantos podcasts dá esse aqui? 3, dá pra dividir. Cara, nós falamos da missão aí, ó. Tudo que tava aqui pra gente falar, a gente Costurando, um monte de coisa aí. já foi costurando, assim. E agora, assim, pra poder... Você falou de missão, é algo que me impacta muito, porque a gente tem que ter um propósito maior, senão as coisas não fazem sentido, né? E aí você fala, não, isso aqui é missão. Então, de fato, o dinheiro vai ser consequência. E assim, eu não quero romantizar, porque dinheiro é muito bom. Dinheiro é muito bom. E eu adoro dinheiro, adoro ganhar dinheiro. É bom demais. Minha mãe me chamava tio Patinhas, do tanto que eu amo dinheiro, moças. Eu vou atrás de dinheiro mesmo. A gente tem medo, o povo tem medo de falar que gosta de dinheiro, gente. Eu adoro dinheiro, eu amo dinheiro. E só com ele também a gente consegue transbordar. Só que, dinheiro a qualquer custo não faz sentido, né? E se ele não tiver se não tiver algo maior por trás, não sustenta, né? Você conhece muita gente no seu meio que você tem acesso hoje, né? A outra realidade, pessoas que são bem, né? Nos negócios, né? Profissionalmente, mas frustradas, né? Em outras áreas. E aí, finalizando isso para te perguntar em relação a definição de sucesso. Porque eu acho que isso tem muito a ver, isso é legal da gente. Tem uma frase que foi ainda no ensino fundamental, olha que loucura. Eu ouvi ela e ela fez muito sentido para mim. É de um autor chamado Ralph Waldo Emerson. Ele fala assim, que ter sucesso é saber que alguém respirou melhor porque você existiu. E existem várias formas de você fazer alguém respirar melhor, né? Cada um em sua área. Então, quando alguém vai lá no consultório e às vezes resolveu um problema ali e aquela pessoa saiu sorrindo, não tá doendo mais. Aquela pessoa respirou melhor porque você existiu. Você estava ali naquele momento. E todos os dias eu penso, sabe, isso que eu faço tem sido só para quê? É só para eu postar? É só para eu mostrar? É só por mim? Ou será que de alguma forma alguém vai respirar melhor porque é causa disso? E é isso. Tem dia que estou super cansada. A maternidade em si, 2 filhos, um intervalo muito pequeno, às vezes eu tô... E aí eu deito e às vezes eu li algo muito importante, que eu falo assim, nossa, nem eu sabia isso. Isso teria resolvido um problema que eu já tive. Eu vou postar aqui. E aí eu recebo uma mensagem de alguém e falo assim, nossa, aquilo ali mudou. Essa semana eu fui no salão e uma moça falou comigo, chegou lá e falou assim, ai André, eu vim aqui, eu não ia te falar, eu vou falar. Ela falou assim, nossa, eu te conheci pelas redes sociais, na fase mais difícil da minha vida. E aquilo, nossa, eu entendi que eu tinha ali talvez um bloqueio de paternidade, eu descobri como que eu me relacionava, por que eu me relacionava com tanta gente que eu não deveria, por que meus relacionamentos não davam certo. Eu entendi que minha crença de merecimento era muito baixa. E agora eu mudei tudo isso e eu estou me relacionando e eu vou me casar. E aí ela falou tão feliz, sabe? E aquilo mexeu comigo. Porque eu falei assim, ai, naquele dia que tá cansada, que tá difícil, que às vezes você ouviu, a gente que lida muito com redes sociais, às vezes você ouviu uma crítica, pessoa nada a ver. E às vezes você deixa, no seu dia ruim, você deixa que aquilo te afete. Você fala assim, por que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô me dando tanto? Pra que eu tô me dando esse trabalho? Oh, meu Deus. Você fala, é por causa dessa pessoa. Legal. É por causa de pessoas como essa, sabe? E é isso. Aí você vai olhar para essas pessoas e vai entender que, tipo, isso importa. E ali, já teve casal que me falou assim, André, a gente estava com a data marcada para assinar o divórcio. E a gente pegou o livro, lutamos junto e falamos assim, nossa última tentativa, mas não dando bola. E cada um foi para o seu lugar, que a gente já estava morando em casa separada, e lemos o livro, e quando a gente leu, a gente entendeu que a gente não tinha feito tudo. Nossa. E aí a gente sentou, a gente conversou, e a gente falou assim, não, a gente não pode assinar, a gente não fez tudo para acabar. E eu sei que é instrumento, entendeu? Tipo, não é a Andréia, é o que Deus pode fazer através disso, é o que Ele vai fazer. Que é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que restaura, sabe? E é isso. Então, eu acredito que é muito disso de se colocar no lugar de servir. A gente falou um pouco sobre maternidade
E eu não queria deixar de falar algo que Deus sempre tratou em mim, sabe? Eu já recebi muitas mensagens de mulheres que às vezes falam comigo, e a maioria são mulheres, não são homens, que falam assim: nossa, mas você fez tudo isso e agora você vai voltar para casa, você vai perder tudo aquilo que você fez para ficar em casa, para gastar muito mais tempo em casa com os seus. E eu lembro que um dia Deus tratou isso no meu coração, que muitas vezes eu já me questionei, tipo assim, nossa, mas será que esse tempo que eu tô a mais aqui, eu não seria mais útil em outro lugar? E Deus falou assim: se você se acha tão grande para coisas pequenas, que às vezes parece que o nosso lar é algo pequeno, e parece, muitas vezes eu já tratei assim, você é pequena demais para coisas grandes. Nossa. E Deus tratou isso em mim, sabe? Então, todo dia que eu olho lá a minha casa, e às vezes eu tô lavando uma louça, às vezes eu tô colocando um pão de queijo para assar. Mineiro sempre tem pão de queijo congelado, né? Tá compartilhando suas receitas gostosas. Né? E às vezes eu acho que eu falo assim, nossa, isso é pequeno demais para mim. Eu falo, não. Enquanto eu não entender que isso aqui que é grandeza, eu sou pequena demais para coisas grandes. Então, eu acho que antes de Deus promover a gente, Ele guarda a gente. E você perguntou assim, algum momento você perguntou, o que você acha que é seu momento, é sua fase? Eu acho que agora é uma fase que Deus me tirou assim, um pouco desses holofotes para me guardar, para depois Ele me promover. E de alguma forma, eu acho que, não sei quando, não sei a data, para que isso mude. Talvez ano que vem eu falo assim, agora eu vou fazer outro projeto grande e tudo mais. Mas nesse momento, eu acredito que Deus me chamou para falar assim, eu vou tirar seu microfone e te dar uma mamadeira, mas eu te farei importante aonde eu te colocar. Então, eu vou te mostrar isso. E para as pessoas mais importantes, né, que confiou. Porque a maternidade é muito... Se você pensar que você tem uma missão de cuidar de uma alma. É grande, né? É muito grande isso. É a missão maior que tem. A maior missão. Mas, de novo, que fique claro, é aquilo que Deus falou comigo e é o que a minha realidade permite. Não, com certeza. E que você coloque o seu joelho no chão e fale assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque Ele falou comigo que sou eu. Então, não se cobre, não se julgue, nada disso. Pelo amor de Deus, Sim. Entenda isso. Se coloque sensível a ouvir aquilo que Deus quer de você e do seu momento. Do seu momento. Nossa, muito lindo. Eu nunca vou esquecer disso. Mais outra coisa que eu sempre lembrar. Amiga, então, muito obrigada pelo nosso papo. Poderíamos ficar aqui até depois de amanhã conversando, que a gente tem muito papo. Muito. Mas eu aprendi muito hoje com você, mesmo. Muitas coisas que você me falou, eu vou guardar assim, levar para a minha vida. Tenho certeza que as pessoas também. E que bom que a gente vai deixar essa conversa e à tona para que outras pessoas possam aprender também. Isso é um serviço, e é um serviço muito bonito. O serviço que você faz também, né? De pegar os seus aprendizados, pegar tudo que você tem para ensinar para a gente e permitir compartilhar e dar acesso às pessoas e permitir que muita gente mude a vida através das suas palavras. Isso é muito bonito. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigada por esse momento. E Foi que Deus ótimo. continue te usando aqui, na clínica, em todo lugar que você for. Aquilo que você faz importa. Nunca se esqueça disso. Obrigada, meu amor. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Ficar aqui, eu tenho certeza que foi uma noite, assim, muito importante e que vai mudar muitas realidades nossas. A gente cresceu muito hoje. Muito obrigada, viu? Boa noite. Até mais.